Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Nós estamos aí estudando o livro de Romanos, ok? Um livro escrito aí pelo apóstolo Paulo, um livro que é excelente, né? A gente pode dizer até que seria os evangelhos meio que compactados de tanto ensinamento que ele nos passa. E nós já estamos aí hoje na aula número 34. Então nós já passamos aí por 33 aulas, hoje é a 34. E hoje nós vamos estar dando continuidade nessa aula 34 no capítulo 12 do livro de Romanos, ok? Nós começamos aí na aula passada, a aula 33 do capítulo 12, e hoje nós vamos dar continuidade neste capítulo. Antes de adentrar com vocês na aula, gostaria de orar junto com vocês, ok? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Muito obrigado, Pai, por cada vida, Senhor, por cada pessoa que está vendo esta aula, que está acompanhando este curso, ó Pai, que as palavras que aqui foram e serão, Senhor, ensinadas, seja realmente para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó Pai. Que essas palavras possam fazer moradia, Senhor, em nossos corações, que sejam como tábuas escritas, Senhor, aonde a gente no dia a dia, Pai, poderemos utilizar, Pai, todos esses ensinamentos que estão na tua palavra, Senhor, onde o Senhor escolheu homens, profetas, Senhor, pessoas especiais para poder usá-los e escrever e transmitir, Senhor, a tua vontade para nossas vidas, ó Deus. Que a cada dia nós possamos ter esse desejo, Senhor, de aprender mais sobre ti, mais sobre a tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos dê esta condição, Senhor, cada vez mais e mais. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, né? Hoje, aula 34. O título da aula de hoje é: Quem sou eu? O que Deus quer que eu faça hoje, né? Então, eu creio que essa é uma pergunta muito pertinente a todos aqueles que são cristãos, a todos aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, a todos aqueles que realmente consideram a Bíblia um livro sagrado, o manual da vida. Tudo que está ali escrito é a verdade que Deus transmitiu e que Deus gostaria muito que todos nós soubéssemos. Então, todos aqueles que conhecem um pouco melhor já o Evangelho, conhecem melhor qual é a vontade de Deus para nossas vidas, um dia faz essa pergunta, né? Quem sou eu? O que Deus quer que eu faça hoje? Ok? Porque Deus não nos separou, não nos elegeu, não nos chamou, não nos deu dons, como nós veremos na aula de hoje, né? A aula hoje é específica sobre dons. Ele não nos deu essa graça toda para nós ficarmos simplesmente em casa quietinhos, ou se você vai numa igreja, ficar no banco da igreja ali quietinho. Deus nos chamou para fazer parte de um corpo, como nós vimos na aula passada. A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo, cada um tem a sua função. O corpo é formado por diversos membros e cada membro tem o seu papel específico dentro desse corpo. Cada um tem a sua função. E então chega uma certa hora da nossa caminhada e nós nos perguntamos: qual é a minha função dentro desse corpo? Quem sou eu? O que Deus quer que eu faça? Ok? Então, é essa aula que nós iremos ver hoje. Bom, pessoal, então, é um esboço aí, né, desse capítulo 12 de Romanos, que nós estamos estudando. Primeiro foi a consagração completa, versículos 1 e 2. O segundo ponto é o que nós estamos estudando ainda, a autoavaliação, que vai do versículo 3 ao versículo 8. Ok? Então, esse segundo ponto nós iremos finalizar hoje. A aula passada, quem perdeu, nós vimos aí também sobre a exortação à humildade, né? E nós nos analisarmos e vemos o quanto devemos ser humildes e não mais do que outras pessoas. E vimos aí a natureza da igreja, que é justamente esse ponto que eu falei a respeito de a igreja ser
várias pessoas atuando, cada um na sua área, cada um com o seu dom, né? E assim, juntos, nós temos o corpo de Cristo, ok? E hoje, né, nós vamos entrar aí na parte C, que é os dons. A gente vai ver do versículo 6b até o versículo 8, ok? E eu queria colocar aqui a Bíblia, né, Sagrada, e ler juntamente com vocês aí, desde o versículo 1, para a gente dar uma relembrada do capítulo 12, até o versículo 6, parte A. Então diz assim o livro de Romanos, capítulo 12. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Pois, tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Versículo 6, parte A. E Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas de acordo com a sua graça. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para a lição, né? Nós só recapitulamos aqui o que nós vimos aí na aula passada. E hoje, Paulo vai nos falar sobre o quê? Exatamente sobre os vários dons, né? Que é presente de Deus para nossas vidas. Que são dons? São presentes que Deus dá para nossas vidas. São ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa utilizar essa ferramenta para ajudar o quê? Uns aos outros, para sermos parte do corpo de Cristo e fazer esse corpo funcionar de maneira adequada e perfeita, né? Então, os vários dons que determinam a nossa função dentro do corpo. Nenhuma ordem é seguida nesta lista que Paulo nos dá, porque é somente o quê? Uma série de exemplos que mostram como vários dons devem ser exercidos no corpo de Cristo. Então, os dons que Paulo fala, essa lista que ele nos dá, é para que a gente não venha a pensar da seguinte maneira: ah, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a cicrano e não consigo ser igual a ele. É porque Deus não te deu o mesmo dom que deu para ele, ok? Então, dentro de uma igreja, num corpo de Cristo, nós não devemos ser todos iguais. Imagine se o nosso corpo fosse só mão. Imagine se o nosso corpo fosse só pé, só perna, né? Não tivéssemos olhos, ouvidos, boca. Então, cada parte do nosso corpo exerce uma função diferente. E assim também é no corpo de Cristo. Cada um de nós, a gente vai estudar hoje que a gente deve buscar e reconhecer qual é o dom que Deus nos deu, qual é esse presente, essa graça que Deus nos deu, e usar ela para que assim a gente possa estar dentro do corpo exercendo a nossa função. Ok? Bom, então vamos ver agora aqui os versículos 6, né, parte B, até o versículo 8, que é justamente a nossa lição de hoje, se baseia nesses versículos. Paulo diz o seguinte: assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine.
Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu o dom, a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Ok? Então, Paulo nos dá aqui uma lista de dons. Então, esta é uma lista parcial de dons. E há outros dons que nós vamos ver aqui, mencionados em 1 Coríntios 12:1, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4 e Efésios 4, tá? Então, se a gente quiser ter uma compreensão mais específica, né, de todos esses dons que Deus nos concede, a gente tem que juntar essas listas aí, juntar esses versículos, para que assim a gente possa ter uma lista mais completa dos dons que nos é disponível. Mas qual que é o ponto fundamental, né? Qual é o ponto principal? É Deus quem nos dá. Okay? Não adianta eu querer achar que esse dom aqui é o que eu gosto mais. Então eu quero, porque eu quero esse dom. Vou fazer de tudo para ter esse dom. Não adianta, queridos. O dom é Deus quem nos dá. Okay? Ele nos distribui conforme o Espírito dele, conforme a vontade dele em nossas vidas. Então, vamos ver aí o que Paulo fala também para Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, sobre os dons. A um, o Espírito concede a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento, e este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um, e ao outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um, ele dá o poder de fazer milagres, e ao outro, o poder de profetizar. A outro ainda, o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um, ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e a outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las, traduzi-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Então sou eu que quero? Não, é Deus que quer. É Deus que tem um plano para a minha vida e através do Espírito Santo de Deus, ele me dá esse dom. Ok? Outro texto aí que fala sobre dons, né? Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 ao 11. Então diz assim, Pedro: o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Abram de bom grado seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale, como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Ok? E o outro texto, né, bem curto aí, de Efésios capítulo 4, diz assim: e ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. Ok? Então, diante aí de muitas questões que são debatidas a respeito dos dons espirituais, através do Novo Testamento, a gente
pode afirmar 3 coisas, ok? Primeira coisa que nós podemos afirmar aí: um dom espiritual é uma habilidade para expressar, celebrar, demonstrar e, portanto, comunicar Cristo de um modo que edifique e fortaleça a fé em outros cristãos e faça assim a igreja crescer, ok? Então essa é a primeira certeza que o Novo Testamento nos traz sobre os dons espirituais, né? Que o dom é uma habilidade que Deus nos dá para que a gente possa expressar, celebrar, demonstrar e comunicar Cristo de um modo que outras pessoas entendam e compreendam, ok? A segunda certeza é o seguinte: os dons podem ser classificados de modo geral em 2 grupos. Primeiro seria habilidades para falar e outro, habilidades para prestar ajuda prática em amor. Então, por mais diferentes que sejam, como formas de atividades humanas, todas elas são de igual dignidade quando usadas adequadamente, ok? Então, isso nos faz entender que, apesar de serem diversos dons que Deus distribui para cada um conforme Ele quer, através do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, os dons eles têm importâncias iguais. Não tem um dom que é melhor que o outro dom, ok, pessoal? Então nós temos que entender isso para que nós possamos ser humildes quando tivermos o que? Utilizando esses dons que Deus nos deu como ferramenta, ok? Então um dom ele tem o mesmo valor que o outro dom. Nenhum dom é maior que o outro. Terceiro ponto, terceira certeza é a seguinte: não há cristão que não tenha algum dom, conforme está em 1 Coríntios 12:7 e Efésios 4:7. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, que crê na Bíblia, Deus com certeza dá um dom. Okay? A palavra diz o seguinte em Coríntios 12:7: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. E Efésios 4:7 diz assim: entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais, ou seja, dons, a cada um. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Então, é de cada um de nós a responsabilidade de descobrir, desenvolver e usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para o serviço que Deus me deu e para aquilo que Deus lhe deu. Ou seja, nós temos que buscar. Se você não sabe qual é o seu dom, se você tem dúvida sobre o seu dom, aquilo que Deus te concedeu para você usar como ferramenta para comunicar o próprio Cristo, para ajudar outras pessoas, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua de descobrir, de ir atrás e ver qual é esse dom que Deus nos deu. Agora, uma coisa é fato e é certeza: se você é um cristão, no mínimo um dom você tem, ok? Então, o corpo de Cristo, né, a igreja de Cristo, ela tem que crescer para ter maturidade de fé e de amor. Então, na medida em que cada um de nós, né, cada parte realiza a sua função, exercendo sua forma peculiar de serviço, ou seja, descobrindo qual é o meu dom, descobrindo qual é o seu dom e exercendo, usando ele, né, porque esse dom é concedido pela graça de Deus. Então, se cada um fizer a sua parte, esse corpo de Cristo, ele irá crescer em fé e amor. Paulo diz assim em 1 Coríntios 12:1: e agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam o quê? Ignorantes a esse respeito. Então, por que que Paulo, né, fez questão de escrever sobre os dons espirituais? Para que a gente tivesse ciência, para que a gente tivesse conhecimento
que esses dons existem, né? O que são esses dons, né? São ferramentas que Deus nos dá, que Deus nos concede através da sua graça, de acordo com a vontade dele, através do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa o quê? Usar esses dons a fim de que juntos nós venhamos o quê? A crescer em maturidade e fé e amor, né? A igreja de Cristo venha a crescer nesses itens através de cada pessoa fazendo o seu papel dentro do corpo. Então Paulo chama as habilidades divinamente concedidas para servir, ou seja, os dons, de carismata. O que é isso, carismata? São manifestações específicas de caris, isto é, de graça. Então, são manifestações da graça de Deus. E nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, de acordo com aquilo que Deus quis nos dar, de acordo com o presente de Deus para cada um de nós, nós temos o que? Diferentes dons. Então, esse termo para dons, né, indica algo sobre eles. E dons são o quê? Graciosos, né? São presentes. Dons são graça, graciosos. Então, algo gracioso nos é prazeroso fazer, e esta é a primeira verdade sobre um dom espiritual. Então, quando eu faço algo para o corpo de Cristo, para edificar a igreja, para edificar a fé do irmão, e isso que eu estou fazendo é algo prazeroso, ou seja, não é algo que eu sinto um peso em fazer, não é algo que eu fico entristecido em fazer, pelo contrário, eu sinto alegria em fazer isso. Eu acho que é algo que me dá muito prazer, que me faz bem. Então, pode ser que esse seja o dom que Deus lhe deu, ok? Então, o dom, ele é gracioso, ele é um presente de Deus para você, e tudo que é gracioso, a gente sente prazer em fazer. Então, começa por esse ponto. Então, um dom espiritual, ele se cumpre quando você o exercita. Porque não adianta também Deus te dar o dom e você enterrar esse dom. Você não exercitar esse dom. Então, é algo que você faz com prazer, porque é uma graça de Deus dada a mim e a você. É um presente, né? Não é uma coisa dura ou dolorosa a se fazer, mas é algo que nós nos deleitamos em fazer. E assim a gente tende o quê? A cada vez mais fazer melhor, aprimorar esse dom em nossas vidas. Então, consequentemente, é uma das coisas que farão a nossa vida ter o quê? Sentido. Uma coisa que faz a nossa vida ter sentido é a gente descobrir o dom que Deus nos deu, começar a exercer esse dom e cada vez mais aprimorá-lo, né? A gente vai sentir muito prazer nisso. Então é algo realmente, o dom, quando a gente descobre, é algo que nos atrai, é algo que se cumpre em nós. Um paralelo aqui, né? Imagine quão doloroso para os pais seria o quê? Dar um presente a seus filhos. E aí, pais vão lá, embrulha os presentes, né, os pacotes, coloca lá os presentes debaixo da árvore de Natal, ok? Faz, né, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto sacrifício às vezes para comprar e dar esses presentes para os filhos, mas, né, ao entregar os presentes ao filho, o filho olha o presente, coloca de lado, né, nem abre o presente. Talvez até nossos filhos possam dizer assim: obrigado pelo presente, mas eles nunca vão se incomodar em abrir eles para descobrir o que tem dentro desses presentes, né? Eles não vão mostrar interesse em querer saber o que tem dentro do pacote. Não tem interesse em saber aquilo que os pais deram para ele de presente. Então, mais ou menos assim, a gente pode imaginar como Deus deve se sentir quando nos dá dons e deseja que usemos, e nós nunca mostramos interesse em desembrulhar os pacotes, em desembrulhar os presentes e saber o que é aquilo que Deus nos deu, né? Nunca o exercitamos e nos desculpamos dizendo que não temos nenhum dom.
Então, esse negócio que eu não faço nada porque eu não tenho nenhum dom é mentira, tá? Como nós aprendemos aqui nos slides passados, todo cristão tem pelo menos, no mínimo, um dom, ok? Então, a palavra de Deus nos diz que não há um único cristão que seja deixado fora da distribuição de dons. Então, não espere alguém vir até você e o convidar a exercitar o seu dom, né? Fala, ô cicrano, fulano, irmão, vem cá, vamos lá, vamos fazer isso, vamos evangelizar, vamos ajudar ali, vamos cantar, vamos pregar, vamos ensinar, né? Não é para esperar o outro fazer isso. Você teria que buscar junto a Deus para conhecer qual é a graça que ele te concedeu, qual é o dom espiritual que ele te concedeu, né? Mas, às vezes, Deus usa pessoas para nos dar um empurrãozinho, ok? E se isso acontecer, melhor para nós. Mas, mesmo assim, né, mesmo que a gente tenha a ajuda de outra pessoa, nós ainda temos a responsabilidade de usar o dom que Deus nos deu, independente, né, de nós sermos convidados ou não para usá-lo. Nós somos o quê? Responsável. Nós somos responsáveis por buscar uma oportunidade de exercitar esse dom. Então, aí vem a pergunta, né, do nosso título. A cada manhã que eu acordo, antes de me levantar da cama, eu tenho que perguntar a mim mesmo: quem sou eu? Né? O que Deus quer que eu faça hoje? Como Deus quer me usar no dia de hoje? Ok? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todas as manhãs. E aí a nossa resposta, né, tem que vir da Bíblia, né? Ou seja, o que a Bíblia nos diz? Que eu sou um filho de Deus, né, entre os filhos dos homens. Eu estou equipado com o poder de Deus para atuar hoje. Muitas das ações de Deus hoje, Ele quer fazer através de mim. Eu sou agraciado com habilidades especiais para ajudar pessoas em várias áreas, através do meu dom. E eu não tenho que esperar, às vezes, até domingo, né, para começar a exercer esses dons. Ou seja, eu não tenho que esperar chegar o dia do culto de domingo, ou o culto de quarta-feira, ou sei lá eu qual outro dia de culto, para começar a exercer esses dons que eu tenho. Eu posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso na escola, eu posso fazer isso em qualquer lugar, né? Então eu posso e devo exercitar o dom que Deus me deu aonde quer que eu esteja. Bom, então, assim que eu começar a buscar descobrir qual é o meu dom, assim que eu começar a fazer um exame dos meus desejos, do que eu mais gosto de fazer, assim que eu começar a perguntar a outras pessoas o que elas veem em mim, e assim que eu começar a então buscar oportunidade para fazer aquilo que eu tenho enxergado em minha vida ser o meu dom, eu estou ativando e exercitando ele, ok? Para quê? Para que ele não fique apagado, para que a chama que Deus colocou em mim não se apague. Paulo escreveu o seguinte a Timóteo, em 2 Timóteo 1,6: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então, é uma ordenança de Paulo a Timóteo e uma ordenança de Paulo a nós também, vindo através de Deus. O dom que Deus nos deu é como uma chama. E essa chama, nós temos que manter ela acesa dentro de nós. Temos que manter essa chama viva. E como nós fazemos isso? Exercitando o nosso dom, fazendo acontecer através dele, aprimorando o dom que Deus nos deu, né? Então, o meu desejo é que você possa buscar e descobrir o seu dom e colocar ele em prática, usar no seu dia a dia, não importa onde você esteja, né? E você possa viver a sua vida com o propósito que Deus tem para você, para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele te separou.
Talvez nesse mesmo momento aqui, você precise o quê? Renovar outra vez seu pedido a Deus. Porque muitas vezes a gente pede para descobrir qual é o nosso dom. Senhor, em nome de Jesus, revela para mim. Qual é esse dom? Fala ao meu coração. Me mostra através de alguma coisa, de que uma pessoa possa vir falar comigo a respeito do meu dom, o que, que eu tenho que fazer para a tua obra, pelo teu reino, né? Então, às vezes a gente faz os pedidos e às vezes a gente ainda não sabe qual é o dom que Deus nos deu, mas a gente constantemente tem que buscar a Deus a respeito disso. Renovar o nosso pedido a respeito disso, né? Para que Deus nos conduza e faça nós encontrarmos qual é esse dom espiritual, ok? E assim que nós possamos colocá-lo em prática ainda no dia de hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Não importando as circunstâncias a qual você está passando ou vivendo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, não espere o dia em que Deus lhe dirá o seguinte: o que você fez com o dom que eu lhe dei? Okay? Tem até uma parábola, né, no Evangelho, a parábola dos talentos, onde Jesus fala sobre um senhor que saiu por uma viagem e deu os talentos para seus servos, né? Então, ele deu 3 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Então, aquele que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 2 também multiplicou. E aquele que recebeu 1, ele ficou com medo de desperdiçar aquele talento, de perder, e o senhor dele era um homem muito justo, e ele queria que desse conta daquele talento. O que ele fez? Ele enterrou o talento, né? Nem para pegar aquele talento e em aplicar ele para quando o senhor dele voltasse, tivesse rendido alguma coisa, ele não fez. Ele simplesmente enterrou, deixou escondido sem uso nenhum, né? E a parábola nos fala depois que esse servo foi um servo infiel, né? Aquele que enterrou o talento foi infiel, ok? Então não espere o dia em que Deus vai perguntar para mim ou para você: o que você fez com o dom que eu lhe dei? Bom, finalizando, né, a nossa lição de hoje, só quero abrir um parênteses aqui nessa lição e falar sobre um dom da profecia, né? Porque o dom da profecia é um dos dons às vezes mais discutidos, né? E por isso muitas vezes até abusado dentro do meio cristão evangélico, principalmente. Então, nós vamos ver aqui 2 pontos de vista de estudiosos da Bíblia, pessoas que são estudiosos da Bíblia, né? Porque é assim, se a gente for procurar no Novo Testamento, não tem uma definição específica, né? Uma definição clara sobre o dom da profecia. Porém, sabemos que não é como no Velho Testamento, e lá houveram profecias que foram cumpridas, né? Pessoas que foram usadas pelo Espírito de Deus, que profetizaram, ok? E essas profecias, muitas, a maioria já foram cumpridas e ainda algumas não foram cumpridas, tem que se cumprir. Porém, o que foi dado de profecia no Velho Testamento, né, está fechado, porque a Bíblia está completa. Então, esse tipo de profecia do Velho Testamento é algo, hoje em dia, que provavelmente não existe mais. Agora, o primeiro ponto aí, que a gente vai ver através das palavras de Ray Stedman, é o seguinte: profecia é o dom de expor as escrituras, fazendo-a tornar-se viva. Vem da raiz da palavra grega que significa fazer ou causar brilho, iluminar. Refere-se àquela habilidade de tomar o texto bíblico e fazê-lo brilhar, tornar o texto bíblico claro, e então todos que ouvirem podem perceber o que devem fazer e para onde devem ir, ok? Então, segundo Ray Stedman, né, um grande expositor da Bíblia, para ele o dom da profecia é aquele dom que uma pessoa tem de pegar o texto bíblico e explicar ele de tal maneira, de tal forma para outras pessoas,
Que essa palavra venha iluminar, venha brilhar, e as pessoas ouvindo essa palavra e entendendo, elas percebem o que elas devem fazer e para onde devem ir, né? 2 Pedro 1,19 diz assim: portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até, o, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Né? Então, segundo a palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, ele pede para nós prestarmos atenção naquilo que os profetas já disseram, aquilo que os profetas do Antigo Testamento já escreveram, aquilo que já se cumpriu, né? E que a gente tome isso por lição e que a gente possa ser como luzes que brilham em lugares escuros, iluminando a vida de outras pessoas, né? Pessoas que possam estar aí em lugares tenebrosos, em lugares perdidos, onde não sabe o que fazer. João Calvino, né, no século XVI, ele diz praticamente a mesma coisa sobre isso. Ele diz o seguinte, João Calvino: o dom de profecia é a capacidade peculiar de expor as Escrituras, ok? Poder interpretar e expor as Escrituras de um jeito muito claro, né, que ilumine a vida de outras pessoas. Bom, e segundo também o outro ponto, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, diz o seguinte: profetizar é falar a palavra de Deus, mas a natureza da profecia no Novo Testamento, em parte alguma, é definida e é muito debatida. Então, nós devemos ter o quê? Cuidado, ok? Pois hoje em dia temos muita profetada, né? O que é profetada? São profecias que uma pessoa entrega a você, uma profecia que ela fala para você, e na verdade não veio de Deus. Muitas vezes não está nem de acordo com a palavra de Deus, né? Aquilo, infelizmente, veio da mente dela. Né? Às vezes de um momento emocional, alguma coisa assim, um momento fervoroso, né? Ela pensou em algo, imaginou algo e ela usou aquilo como uma profecia. Às vezes aquilo não foi uma profecia, mas foi uma profetada, né? Porque acaba não se cumprindo e acaba deixando a pessoa até frustrada muitas vezes. Então, hoje em dia, a gente tem muita profetada e pouca exposição e ensino das Escrituras, da Bíblia. Então, nós não devemos, queridos, né, ficar buscando profetisas ou profetas. Não é essa a nossa função. Deus não mandou a gente ficar atrás de profetas ou profetisas. Deus mandou a gente buscar entender a palavra dele. Se algum profeta verdadeiro do Senhor, né, que eu creio sim que existe ainda nos dias de hoje, tá? Eu creio que existe verdadeiros profetas. Se Deus mandar um falar com você, né, realmente for uma palavra de Deus para a sua vida, daquilo que pode acontecer, uma direção para você específica, uma palavra rema, amém, queridos. Né? Isso vai chegar, essa palavra vai chegar até o seu coração, entendeu? E vai fazer sentido para você o que essa pessoa falou. Agora, nós não devemos ficar buscando, correndo atrás disso, porque a gente pode realmente se frustrar. Tá? Então é isso, queridos. A nossa palavra, né? O nosso estudo de hoje foi sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito são presentes, graciosos, que Deus nos dá, para que através desses presentes, desses dons, nós possamos o quê? Ajudar uns aos outros, nós possamos expor a palavra de Deus, nós possamos fazer com que o corpo de Cristo cresça em fé, em amor, em maturidade. Né? Os dons são ferramentas especiais que Deus nos dá para que a gente possa crescer espiritualmente ajudando outras pessoas. Mas isso devemos entender sempre que é nós que devemos buscar. E entender também que
todos nós cristãos temos pelo menos um dom em nossa vida. Então nós não temos desculpa para ficar ali quietinho, sem fazer nada pelo reino de Deus. Porque pelo menos um dom Deus nos deu e cabe a mim, cabe a você buscar qual é esse dom. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa lição de hoje, né, do capítulo 12 de Romanos, versículos 6 a 8. Se você gostou, pode deixar seu like no vídeo e principalmente compartilhar, né, esses estudos com outras pessoas, ok? Porque realmente eu oro para que esses estudos, a palavra de Deus em si, né, possa alcançar muitas e muitas vidas. Esse é meu desejo, essa é a minha vontade, ok? Vamos estar orando então, para poder finalizar essa aula? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo contigo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha realmente nos ajudar, ó Pai, a nós conhecermos quais são os nossos dons, ou qual é o nosso dom, ou qual é o presente, Senhor, gracioso que o Senhor depositou em nossas vidas, ó Pai, através do teu Santo Espírito, Senhor. Pai, nos mostra aquilo que nós temos capacidade de fazer, ó Pai, e aquilo que nós sentimos prazer de fazer. E que assim nós possamos exercer a nossa função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, Pai. E que assim nós possamos juntos crescer em maturidade, fé e amor para revelar a Ti, Senhor, para que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Que o Senhor continue nos livrando, Pai, de todo mal, ó Deus. De toda a perseguição do inimigo contra nossas vidas, todas as setas e dardos inflamados, sejam apagados pelo escudo da fé, pela armadura, Senhor, lá de Efésios, que o Senhor manda nós revestirmos, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, realmente nos dar uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima semana, se assim o Deus nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo a todos.